Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, bem-vindo ao nosso canal. Deixe o seu like, você que tem nos acompanhado aqui, seu comentário que você achou do vídeo. O nosso objetivo, sempre eu falo isso aqui, não é status, não é fama, nem holofortes, mas é anunciar a palavra genuína do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, eu vou estar tratando um assunto hoje um pouco polêmico. Eu fugi um pouco desse assunto, mas muitos irmãos esteve comentando, pedindo para que eu viesse trazer um ensinamento sobre dízimo e sobre oferta. E hoje eu reservei este momento, estou aqui na igreja para poder gravar sobre dízimo e oferta, principalmente sobre dízimo, que é um assunto muito polêmico. Eu tenho certeza que muitos vão esclarecer as suas dúvidas e que eu possa ajudar os irmãos que sempre têm comentado aí, pedindo para que eu viesse estar postando esse ensinamento sobre dízimo. Desde já eu te peço que fique comigo até o final desse vídeo, irmão. Sim, fique comigo até o final. Não vai ser um vídeo curto, vai ser um vídeo longo, porque eu preciso explicar. Porque não adianta trazer uma explicação breve, não. Eu quero trazer uma explicação pautada, alicerçada, dentro da palavra de Deus, para que você possa entender. E talvez alguém que esteja me vendo, ao terminar esse vídeo, pastor, eu entendi que eu preciso ser dizimista, que eu preciso ofertar. Eu não estou congregando, eu não tenho uma denominação. Se você sentir de Deus, você pode dizimar aqui no Ministério MPV, pode entrar em contato conosco, que vamos estar orando pela sua vida, Deus vai estar te abençoando, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então eu quero estar aqui trazendo para os irmãos. Eu já vou começar lendo essa passagem bíblica. Eu vou tentar aqui forçar a minha voz o máximo possível, para sair minha voz alta, porque eu estou aqui na igreja, passa muito carro na rua e acaba que faz muita zoada. Mas o texto bíblico, nós vamos estar aqui contextualizando a Bíblia, amém? O texto bíblico em Malaquias capítulo 3, versículo de número 8, não vou contextualizar todo não, diz assim o versículo 8: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis: em que te roubamos? Nós, nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubaram a mim, vós, toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança, e por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vinde no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos exércitos, e todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos exércitos. Meus amados irmãos, olha os comentários dos irmãos aí na tela, a qual o motivo está gravando esse vídeo. Alguns têm dúvidas, outros têm pedido para que eu venha estar gravando. Olha para os irmãos poderem ver. Primeiro comentário. Os irmãos viram? Segundo comentário. Dentre outros comentários também sempre tem. Mas, pois bem, vamos lá. Pastor, o senhor usou esse texto bíblico como base, está no Antigo Testamento. Eu preciso explicar muita coisa para vocês aqui hoje, irmãos. Seja paciente. Isso pode quebrar muitas coisas na vida de muitos que não têm entendimento, critica, fala mal e aponta. Vamos lá, Antigo Testamento. Pastor, não vale mais, porque eu estou no tempo da graça, no Novo Testamento. Sim, se Malaquias não vale,
porque Deus cobrou do povo. Então por que outros versículos do Antigo Testamento valem? O Senhor é meu pastor, todo mundo quer e nada me faltará. Porque dentre outras passagens bíblicas, se nós anular Malaquias, vamos ter de anular o livro do Gênesis, que foi a criação de tudo. Foi onde Deus criou o homem, onde Deus criou a terra, onde Deus criou tudo. Porque também está no Antigo Testamento. Então, isso é uma desculpa que muitos tentam bagunçar a mente das pessoas para poder atacar as igrejas que ensinam as pessoas a ser prósperas, ser abençoada. Porque dizimar fala de prosperidade, não fala de riqueza. Prosperidade é suprição de necessidades, porque a maior prosperidade é a saúde, é a paz, é a comunhão com Deus, é viver tranquilo na presença de Deus, é ser feliz com o Senhor. Essa é a maior prosperidade. Então vamos lá. Quando o Senhor fala, estás me roubando, no quê? O Senhor vai dizer, nos dízimos e nas ofertas alçadas. Pois bem, mas pastor, eu já ouvi muito dizer que o dízimo é no tempo da lei, foi estabelecido por Moisés, a qual o sustento da casa do Senhor e etc. Aí, outra colocação também, se o dízimo é da lei, então por que Abraão dizimou antes da lei? Abraão dizimou para rei de Salém, Melquisedeque, sacerdote. Isso mesmo, o nome dele. Rei de Salém, Melquisedeque, sacerdote, dizimou, a qual Cristo veio da linhagem dele, sacerdotal. Que Jesus é o sumo sacerdote. Jacó também dizimou. No livro do Gênesis, quando ele sai da casa de seu pai, que vai para o deserto, usa um travesseiro, uma pedra como travesseiro, tem um sonho, e ali faz um voto, porque dízimo também fala de voto. Ele faz um voto com Deus, dizendo, se o Senhor me abençoar, por onde eu for, pisar os meus pés, eu te devolverei o dízimo de tudo que vier às minhas mãos. Jacó vai dizer, eu devolverei o dízimo de tudo que vier às minhas mãos. Ele fez um voto com o Senhor. Olha para a vida de Jacó. Ele foi guiado pelo Senhor, ele foi conduzido pelo Senhor, e ele foi próspero, porque ele fez um voto em ser fiel, dizimista, em tudo quanto vier sobre as suas mãos. Quem semeia na obra de Deus só tem a ganhar com Deus, irmãos. E isso, muitos têm relutado contra isso. Mas, teve um comentário bem assim, pastor, o Senhor no seu canal fala muito pouco sobre esse assunto. Sim, irmãos, porque muitos cortam nossos vídeos, pega só uns pedaços dos vídeos e quer degrinir a nossa imagem, quer degrinir com a nossa vida. Mas por isso que muitas vezes a gente até tenta esquivar, mas Deus nos chamou para poder ensinar a verdade de uma forma em geral. De uma forma em geral. De uma forma em geral. Então por isso que eu orei a Deus, pedi a direção de Deus, para poder estar aqui gravando. Então para quem diz que o dízimo é coisa da lei, mandei te explicar então porque Abraão dizimou, Jacó dizimou e todas as suas descendências, que é fiel a Deus. Então dízimo não é da lei, porque antes da lei já tinha dízimo. Mas pastor, o dízimo aqui fala, trazer o dízimo à casa do tesouro para que as multidões de minha casa. Aí vai dizer, fazer prova de mim. A única passagem bíblica que fala, fazer prova do Senhor, é nessa, nos dízimos. Fazer prova do Senhor, é nos dízimos. Aonde o Senhor vai suprir as necessidades. E eu sei que muitos irmãos que têm experiências com Deus, que são dizimistas, comenta aí, irmão, sua experiência com Deus, que você tem experiência. Porque quando você tem uma experiência com Deus, ninguém consegue te provar o contrário. Porque a experiência de ser fiel, de ser um dizimista, irmão, é algo que ninguém consegue mudar a tua mentalidade. Porque o pouco que você devolve,
você vê a mão de Deus agir de uma forma poderosa. Não é simplesmente com uma ganância de troca. Eu estou falando de fidelidade. Fidelidade não está ligada a uma condicional de valor, mas sim de fidelidade, e não de quantidade. Se é 1.000, se é 100, se é 10, se é R$1. Quando Jesus no Novo Testamento observa a viúva oferta, ele falou: é a maior de todas, porque ela deu de tudo que ela tinha. Então entenda uma coisa: fidelidade não é concernente quantidade. Se você é fiel com 10, com 100, Jesus diz: ser fiel no pouco, que no muito eu te colocarei. Se eu não ser fiel com 100, eu não sou fiel com 1.000. É um teste, é uma prova que Deus às vezes nos testa. Mas pastor, e o ímpio? O ímpio tem riqueza, mas não tem prosperidade. Quem é fiel tem prosperidade de Deus. Olha para o povo de Deus, irmão. Quantos ricos estão tirando a vida, se matando, e são ricos? Sinônimo que eles têm riqueza, mas não têm prosperidade de fidelidade a Deus. Então aqui nós entendemos e compreendemos a palavra de Deus. Ser fiel no pouco, que do muito Deus vai te colocar. Mas pastor, eu já ouvi alguém dizer que no Antigo Testamento é mantimento. Irmãos, naquela época, naquela geração, as pessoas plantavam, as pessoas cuidavam de animais. Então as pessoas tiravam do animal, como Caim, como Abel. Caim foi negligente, Abel foi fiel e agradou ao Senhor, porque ele deu do de melhor para o Senhor. Ele é fiel. Tem gente que não é fiel e quer ter o melhor de Deus, quer receber coisas grandes. Mas veja bem, quando fala de colheita, de trazer uma parte do mantimento da plantação naquela época, porque é cabível, ali certamente vendia e etc. Hoje, em nossos dias, é totalmente diferente. A maioria do povo não trabalha com plantação, e muitos que trabalham com plantação não querem tirar 10% da plantação, mas preferem vender e tirar 10% do lucro da venda. É assim que muitos fazendeiros que são fiéis fazem. Outros não. Já conheci um que até da mandioca que ele plantava, ele tirava uns 10%, e tem testemunho, tem experiência para poder contar. Então entenda, irmãos, é um assunto polêmico, que as pessoas caem em cima da gente, sim, mas é bíblico, é bíblico. E o Senhor fala: fazer prova de mim, e não abrir as janelas do céu. Janela, irmão, só abre do lado de dentro, janela não abre do lado de fora. Então essa janela da prosperidade, o único meio de ela ser aberta é só se eu ser fiel. Ou seja, e repreenderei o devorador por causa de vós. Repreenderei o devorador por causa de vós. O Senhor vai dizer: eu repreenderei o devorador. E quando ele fala: todas as nações me roubam, ele está dizendo todas as nações. Por que que tem pessoas que é ímpia e dizima? Como nós já conhecemos muito testemunho de ímpios que dizima todos os meses e é abençoado financeiramente, irmão. E tem crente de dentro da igreja que não é fiel e vive na miséria, vive doente, vive quebrando carro, vive no hospital, vive uma vida trancada, amarrada, porque não reconhece que a saúde é Deus que dá para levantar cedo e trabalhar, não reconhece que a porta foi Deus que abriu, não reconhece que a força de ir, de voltar, de trabalhar foi o Senhor que deu. Então o espírito de avareza entra no coração desta pessoa e ela fala: eu vou dizimar, eu vou devolver tanto, não vou tirar muito. Mas em contrapartida, o devorador está entrando na vida dessa pessoa e comendo pelas beiradas, e esta pessoa não está enxergando, não está vendo. É por isso, irmãos, eu tenho experiência com a minha casa. Eu sempre fui dizimista, desde o novo convertido. O que eu entendi que era ser dizimista, eu vi a necessidade da obra. E quando eu entendi isso aqui, eu comecei a dizimar.
E eu vi o que Deus fazia na minha vida e até o dia de hoje, irmão. Até o dia de hoje. Então, eu estou explicando para os irmãos dentro da luz da palavra. Repreender o devorador por causa de vós. Quem é fiel, que devolve o que é de Deus, a janela do céu se abre, janela se abre por lá de dentro. E o Senhor vai dizer: fazei prova de mim. E Ele vai dizer: por causa de vós eu repreendei o devorador. Ou seja, campanha, oração, não repreende o devorador. Só através da minha fidelidade a Deus. Aí você vê essas igrejas, essas denominações, que eles batem contra o dízimo, fala mal daqueles que dizimam, fala mal dos pastores que ensinam, mas eles não cobram, eles não ensinam o que é dízimo, o que é bíblico, mas eles cobram que todo mês dê uma oferta à igreja, e essa ofertinha deles é muito mais maior do que o dízimo, porque dízimo é algo que Deus é tão sábio, porque Ele falou uma 10ª parte, 10%, 10%, ou seja, se Ele falasse bem assim, todo mundo traga R$100 na igreja, talvez para quem ganha 5 mil, 2 mil, R$100 é pouco, mas para quem ganha R$500 por mês, para quem ganha R$1.000 por mês, R$100 já é muito, E quando Ele falou 10%, ou seja, Ele está dizendo, todos têm a condição de ser fiel. Quem ganha muito e quem ganha pouco tem condição de ser fiel, de tirar 10% daquilo que vem sobre a mão dele. Então os irmãos entendem isso aqui, irmãos, compreendem isso aqui, a sabedoria de Deus concernente a isso aqui. Eu vou entrar no Novo Testamento ainda, vou mostrar para os irmãos, porque o negócio é Bíblia, é argumentos concernente à palavra de Deus, concernente à palavra de Deus. Aí veja bem, por causa de vós repreenderei o devorador. Devorador se sai com fidelidade a Deus. Quando eu dou dízimo e quando eu oferto, a oferta é um acremento. Pessoas, eu conheço pessoas, talvez você que está me assistindo é testemunha viva disso, que semeia na obra, é um fiel dizimista, tem um prazer, o amor de semear. Ah, mas o pastor, a igreja, você está fazendo seu papel com Deus, irmãos. Se eu fosse olhar para a decepção que eu já sofri com igrejas, com lideranças, eu tinha parado de dizimar nos primeiros anos de convenção, mas eu devolvia porque eu entendia que a minha parte como cristão, em ser obediente a esta palavra, eu estava cumprindo. Eu sei que esse vídeo pode mexer com muita gente, mas teve irmão que falou assim: ah, pastor, está fugindo, está com medo, está covardando de gravar um vídeo sobre dízimo. Não, irmão, eu não sou covarde não. O negócio que aqui é Bíblia, é palavra de Deus. Então vamos lá, no Novo Testamento, eu vou ler para os irmãos, Mateus capítulo 23 e versículo 23. Ai de vós, escribas, fariseus, hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do édrel, do cominho, e desprezais as mais importantes, e da lei, e o juízo, e a misericórdia, e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas, e não omitindo aquelas. Aqui, quando alguém usa esse versículo de falar que os fariseus é a fiéis dizimista, irmão, quem lê com atenção e tem o Espírito de Deus entende. Ele vai dizer: porém, fazei essas coisas sem omitir as outras. Os fariseus é a fiéis dizimista. Os fariseus ofertavam, dizimavam, mas porém não tinha misericórdia, não tinha fé, não tinha amor. O Senhor está dizendo: você tem que fazer essas coisas sim, dizimar, ofertar sim, mas não pode omitir, não pode deixar de fazer aquelas outras, que é a misericórdia,
que é o amor, que é se compadecer de alguém, que é se compadecer de alguém. Então aqui está bem explícito em nos explicar que o dízimo não foi proibido pelo Senhor Jesus. Irmãos, ouve esse vídeo todo, para de dar ouvido, pessoas que ficam batendo, tentando botar vocês contra a igreja, as assembleias que ensina as pessoas a ser fiéis e ser abençoadas. Jesus não foi contra. Jesus tinha um tesoureiro, e o seu tesoureiro era Judas. Era Judas Iscariotes que era o tesoureiro de Jesus, irmão. A igreja tem tesoureiro. Pastor, e se ele roubar, é ele e Deus. E se a liderança desviar dinheiro, é eles e Deus. Eles vão prestar conta com Deus, eles vão se ver com Deus. Eles vão se ver com Deus. Então isso aqui é importante, irmãos, porque Jesus não foi contra. No livro de Atos, capítulo 5, a Bíblia diz de Safira e Ananias tinham uma propriedade, vendeu ela e reteve a parte, e quando depositou aos pés dos apóstolos, depositou tanto. Irmão, depois você contextualiza Atos capítulo 5 em sua casa, pra você poder ver. Vou tentar botar na tela todinha aqui, Atos capítulo 5, você poder ver. Ali não está falando de oferta. Oferta é algo voluntário. O apóstolo Paulo diz: oferte, contribui segundo o propósito do seu coração. Então por que eles reteve uma parte e deu tanto? Vamos supor, vendeu a propriedade por 20 mil, guardou 10 mil e só devolveu o dízimo de 10 mil. E Pedro vai dizer: por que mentistes ao Espírito Santo? Porventura não vendeu por tanto e escondestes uma parte? Quando veio a esposa dele, a mesma coisa. Os dois caiu ali, morreu ali mesmo, no tempo da graça, irmão. Não foi no tempo de lei, e não foi antes da lei, e não foi depois da lei, foi no tempo da graça. Morreu ali mesmo. Se fosse uma oferta voluntária, por que eles iam morrer ali mesmo por ter mentido? Se eu tenho 20 mil, se eu tenho 10 mil, e eu quero dar uma oferta de 100 mil, de 100 reais, uma oferta de 1.000, de 200, foi porque Deus tocou segundo o propósito do meu coração. Eu ofertei 200. Deus não vai me cobrar porque foi segundo o propósito do meu coração. Agora, se eu tiver 5 mil, vendi uma propriedade, tiver 5 mil, e eu pegar, esconder uma parte, e só dizimar, vamos supor, 200 reais, então eu estou mentindo, porque na verdade eu tinha 5 mil na minha mão. Eu tinha que devolver 500 reais, e eu devolvi só 200, então eu menti. Já parou para poder pensar sobre isso? Por que Safira e Ananias morreu ali mesmo? Por causa da mentira. Aí pegou 10 mil, e só dizimou ali, vamos supor, uma parte. Mentiu. Se fosse uma oferta voluntária, não tinha entrado a mentira, porque é segundo o propósito do seu coração. Mas quando se trata de dízimo, se eu recebo 1.000 e eu só dou 50 de dízimo, eu estou mentindo, eu estou enganando. Não, talvez a liderança não sabe de nada, mas Deus é conhecedor e sabe de tudo, e sabe que eu estou mentindo, e estou sendo enganado, eu mesmo estou me enganando, porque a Deus ninguém engana. Então, irmãos, se eu for falar de várias passagens bíblicas concernente a isso aqui, vai levar muito tempo. E eu falei para os irmãos que o vídeo ia ficar um pouco longo, mas tem coisa aqui ainda, irmão, que você vai entender. Eu preciso falar para os irmãos. E se alguém cortar esse vídeo meu e postar só um pedacinho de algumas falas minhas, os irmãos sabem que tem um vídeo completo no meu canal. Os irmãos sabem, como fez recentemente comigo. Cortou um pedaço do meu vídeo, meu testemunho, e lá estava me detonando. Mas é assim mesmo, vou continuar pregando, irmão. Vou continuar pregando a palavra de Deus. Então vamos lá, os irmãos entenderam? Mateus capítulo 23, versículo 23, Jesus não foi contra, irmão. Mateus capítulo 23, verso 23, Jesus não foi contra. Agora, vamos lá. Pastor, eu quero que o senhor me explique se o dízimo é algo espiritual. Irmão, que o dízimo
Ele tem uma parte de espiritualidade? Tem. Ele tem uma parte de espiritualidade. Porque quando entra a mentira, como Zafira e Ananias, quando entra a parte que o Senhor diz, me roubais, aí isso aí pega para o nosso lado, irmão. Aí isso aí pega, aí eu vejo um bocado de pastores condenando, que é contra, que quer bagunçar a mente do povo, aí fica falando bem assim, não, agora a salvação está ligada a 10%, eu vou te explicar algo muito forte aqui, irmãos. Então vamos lá, livro de 1 Coríntios, capítulo 6, vai aparecer na tela aí, capítulo 6, e versículo 9 e versículo 10, eu vou ler na tradução da Bíblia. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixe enganar, nem os imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, passivos ou ativos, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os alcoólatras, nem os caluniadores, nem os trapaceiros herdarão o reino de Deus. Herdarão o reino de Deus. Isso aqui é muito forte, irmão. Aqui está falando uma série de coisas que se a pessoa fizer, não vai herdar o reino de Deus. Aqui está falando os ladrões, que eu estou falando de dízimo. E se em Malaquias fala que roubais em quê? No dízimo e nas ofertas. E se 1 Coríntios capítulo 6, verso 9 e verso 10 está dizendo que os ladrões não herdarão o reino do céu. Eu não estou roubando o meu próximo, mas segundo a Bíblia, irmão, não é eu, pastor Luciano, segundo a Bíblia, estás roubando ao Senhor, está roubando a Deus, que para mim é pior, roubando a Deus. O livro de Apocalipse fala, ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os idólatras e os que praticam e amam a mentira. Safira e Ananias vendeu propriedade, portanto, ocultou uma parte e só deu tanto. E a mentira dos dois foi revelada, o casal foi revelada, morreu ali mesmo. Hoje as pessoas não morrem como naquele tempo, porque o temor veio sobre o povo. Hoje tem muita gente morto espiritualmente, porque os avarentos não herdarão o reino do céu. Pessoa avarenta, mão de vaca, mão fechada, não herdarão o reino do céu, apegado com os bens desta terra, aonde a taxa, aonde os ferrugem vai consumir, aonde tudo vai se acabar. Pessoas avarentas, apegadas ao ouro e à prata desta terra. Bíblia fala em várias passagens bíblicas, em Timóteo, em outras passagens também fala que os avarentos não vai herdar o reino do céu. E o apóstolo Paulo é explícito em dizer, Jesus falou no Antigo Testamento, no Novo Testamento, você entendeu, irmão? Os ladrões. Mas pastor, então quer dizer que se eu ser fiel em tudo, e se eu não devolver 10%, então quer dizer que eu vou para o inferno? Irmão, eu não vou responder por você, eu deixo a Bíblia responder, porque a Bíblia tem resposta para tudo, para nossas vidas. Então vamos lá. Entra o papel da igreja aqui. A pessoa é fiel ao Senhor, ficou desempregada, a igreja precisa ajudar essa pessoa. Quem me conhece sabe aqui no Ministério MPV. A pessoa, pastor, eu tenho só o meu dízimo esse mês, apertou tudo, não sei o que eu vou fazer, meu gás acabou. O que a igreja faz? A igreja ora, apresenta o dízimo que é a pessoa, e aí a igreja abençoa que é a pessoa com o gás dela. Esse é o papel da igreja, abençoar. Pastor, e a pessoa viver assim a vida toda? Não, porque quem é fiel, Deus sempre honra. Não vai, porque nós já ajudou muita gente que na MPV e ainda nós ajuda. Muitas pessoas já ajudamos com aluguéis, e é porque o ministério é pequeno, e eu não falo para poder me engrandecer, com gás e dentre muitas outras coisas. E todo mês
a MPV abençoa famílias com cestas básicas. E se alguém tiver desempregado, a igreja ajuda. Porque esse é o papel da igreja. Igreja negligente, liderança negligente é aquela que a pessoa quando está trabalhando é fiel, quando fica desempregado não está mais nem para ele, não se importa mais. Não, temos que cuidar dos órfãos e das viúvas, daqueles que estão desempregados, que nós acompanhamos de perto e sabem que está na labuta. Então entende, irmãos, pastor, então quem pode dizimar e não dizima é ladrão, segundo a Bíblia, Malaquias 3, 10 por diante, 8 por diante, é ladrão. Pode perder a salvação? A Bíblia te responde, não só essa passagem, dentre outras também. Eu vou te explicar, fica aqui comigo, vou te explicar. Aqui uma série de coisas que vai falar no texto bíblico. Vai falar sobre os perversos, vai falar sobre os imorais, sobre os afeminados, sobre os idólatras, e sobre os adúlteros, e sobre os ladrões. Então vamos lá. Se a graça, agora entra a graça, mas pastor, nós estamos no tempo da graça. A graça não pode me mandar para o inferno porque eu não sou fiel ao Senhor no dízimo e na oferta. Porque eu trabalho, Deus me deu saúde, eu tenho uma porta aberta, eu recebo todos os meses, mas eu não sou fiel porque eu não quero. Tá bom? Então quer dizer que a graça anula o que o Senhor falou do ladrão. Se a graça anula os ladrões que roubam ao Senhor, é uma palavra pesada, sim. Então a mesma graça tem que anular os afeminados, que são os homossexuais. Então a mesma graça vai ter de anular os perversos. Já conheceu uma pessoa perversa? Já conheceu um estuprador? Uma pessoa ruim? Uma pessoa que mata a sangue frio? Pois é, pessoas perversas vai ter de anular também. Ou seja, o alcoolismo, pessoas que estão destruindo o templo do Senhor, o corpo, a qual a Bíblia diz em 1 Coríntios 3,16, que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. E se eu destruir esse templo, eu estou destruindo o templo que é do Senhor. Então, alcoolismo está destruindo o templo que é do Senhor, nosso corpo. Vai ser anulado também. Isso aqui é forte. Então, quer dizer que os caluniadores, que defamam, que calunia a vida de muitos, que acaba com a família, que acaba com até projetos e sonhos de pessoas inventando calúnias, também vai ser anulado pela graça. Também vai ser os trapaceiros que passam a perna nos outros, que compra e não paga, dá calote, faz isso e aquilo, também vai ser anulado. Porque se a mesma graça que vai anular o que está roubando, então é a mesma graça que também vai anular o adúltero. Irmão, sabe aquele irmão que está traindo a esposa? Aquela pessoa que está traindo a esposa, traindo o marido, que está cometendo adultério? A graça vai anular também. Não vai ter pecado para ele não, porque a graça anula o pecado dele. Então ele vai para o céu. Então, ou seja, se a pessoa quer anular o ladrão, então vai ter de anular tudo. Então quer dizer que a graça, glória a Deus, quer dizer que a graça anula o ladrão, então vai ter de anular todo tipo de pecado. Então quer dizer então que se o ladrão ele está na prática da iniquidade é quando a pessoa comete o mesmo pecado constantemente e não tem arrependimento. Ou seja, o ano todo, a vida toda, nunca dizimou, nunca ofertou, vendo a necessidade da obra, vendo alguém precisar, vendo o trabalho social da igreja, é avarento. Aí quer dizer então que já virou uma iniquidade, então quer dizer que é anulado por causa da graça. Então vamos lá então quer dizer então que a pessoa pode passar a vida toda no adultério, porque a graça vai anular ele. Porque quando a pessoa comete adultério constantemente, vem iniquidade, porque já cauterizou a mente, já não tem mais arrependimento. Aí quer dizer então que os demais pecados, a mentira, a pessoa vive a vida toda mentindo, enganando, trapaceando, e quer dizer que a graça vai anular também a mentira dele. Irmãos, é isso aqui que eu falo para os irmãos. Eu prego Bíblia, mas a direção do Espírito Santo de Deus. É por isso que uma vez um certo teólogo veio conversar comigo, e ele ficou um pouco perdido quando chegou mais ou menos quase 2 horas nós argumentando palavra e Bíblia.
Porque ele vem na letra, mas eu venho na letra e no Espírito de Deus. Porque só a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então entende, irmão, isso aqui. Como é que essa graça, irmão, vai anular aquele que rouba? Porque os ladrões não herdarão o reino do céu. Então quer dizer que a graça anula o ladrão, mas não anula o adúltero, o prostituto, o avarento, o idólatra. Então quer dizer que nada mais é pecado? Agora a graça abrange tudo. Agora há o perdão. Eu posso passar 10 anos roubando a Deus. Sim, 10 anos sendo avarento, 10 anos sendo ingrato. Mas quando eu ouvi uma mensagem de verdade, que mexer comigo, e Deus falar comigo, hoje eu me arrependo. Hoje eu mudo meu consentimento e vou ser fiel a Deus. Pronto, a graça te perdoa. A graça te justifica. E a graça te perdoa. E dali por diante, o que você fez no passado, mesmo estando dentro da igreja, ficou no passado. Você vai começar a plantar. Você vai começar a plantar. E você vai ver colheita. Aí vamos lá. O adúltero pediu perdão à esposa perdoou, não cometeu mais, entra a graça, é perdoado. O avarento, o idólatra, o mentiroso, deixou de mentir, deixou de ser avarento, deixou de ser idólatra, deixou de ser prostituto, se arrependeu de verdade, passou muitos anos nessa prática, pediu perdão, o Senhor o perdoa, porque a graça entra com o perdão. Graça quer dizer favor imerecido, e quer dizer o que? Eu pequei, eu errei, mas eu me arrependo, e a graça entra com o perdão para poder nos redimir e nos justificar na presença de Deus. Desse jeito, irmão, é a graça de Deus. A graça de Deus não vai anular pecado, mas a graça de Deus vai anular quem tem um coração arrependido, que não está na prática da iniquidade e que não quer tampar o sol com a peneira. Para mim poder gravar esse vídeo aqui, irmãos, eu orei muito para poder trazer aqui no canal. E eu não vou excluir. Por quê, irmãos? Porque hoje, então quer dizer que a mesma Bíblia que fala em Romanos 1, que condena a prática dos afeminados. Então quer dizer então que, porque tem que anular o ladrão, tem que anular também ele, uai. Então quer dizer que Deus injusto é esse? Que o que rouba ele é perdoado e pode continuar roubando, pode continuar com o espírito de avareza, e quer dizer que o outro também comete o pecado, a qual está tudo nesse capítulo, é condenado e o outro não. Deus é justo, Deus é justiça, Deus é juízo, irmão. Não deixe ninguém a partir de hoje te enganar mais não. Tem pessoas que vivem na avareza, vivem uma vida amarrada por causa disso, irmão. Porque tem gente que só quer um pezinho para poder não dizimar mais e ofertar mais na obra de Deus. Só um perninha. Aí quando vê esses cabos descompromissados aí, que não tem compromisso com nada, gravando vídeo aleatoriamente, pegando texto isolado, aqui não, irmão, que é contexto tudo de Gênesis, e eu posso fechar em Apocalipse se você quiser, porque fala os feiticeiros, os idólatras, os cães, que são os briguentos, pessoas com tender, pessoas briguentas, os mentirosos que amam praticar mentira, não herdarão o reino do céu. Então quer dizer que o feiticeiro, a mesma graça que anula, a mesma graça que anula que não é pecado roubar, então é a mesma graça que vai também. Pastor, o ladrão aqui é que está roubando casa, roubando isso. Não, quando fala de ladrão, nessa passagem e em outras passagens, nessa aqui está falando ladrões, em outra fala ladrão, está abrangido de uma forma em geral. Quem rouba o seu próximo, quem entra na casa dos outros, quem passa a perna em alguém. Aqui fala os trapacetes também, e também está falando dos ladrão. E se em Malaquias está falando roubais em quê? No dízimo e nas ofertas. As nações são todos. Então que esta palavra possa martirizar no seu coração. E qualquer dúvida, vou deixar os atos na descrição aqui. Entre em contato conosco. Entre em contato, irmão. Converse com a gente, que eu vou explicar para vocês.
E eu espero que eu tenha respondido a dúvida de alguns irmãos, e eu vou estar depois trazendo assuntos concernentes mais esse, porque não é só isso que não, irmão, é porque o vídeo vai ficar muito longo, mas tem muito mais coisa, lá em Ageu 2, Ageu capítulo 1, contextualizando todo ele, vai dizer o quê? Vocês priorizou a fazenda, a casa de vocês, e deixou o templo de lado. O salário de vocês é como que coloca de um bolso furado, que não sabe o que faz. Conhece alguém assim? Descontrolado, que recebe o salário e não sabe o que faz com ele? Some, desaparece tudo e não comprou o que deveria comprar? Devorador. Está colocando o salário como se fosse num bolso furado. E você conhece pessoas que recebem menos e vive bem, vive tranquilo, porque controlado, sabe administrar e é fiel ao Senhor. Ao Senhor. Então que essa passagem bíblica, esse ensinamento, possa ter falado fortemente ao teu coração. Amém? Dê seu comentário, irmãos. Me ajude aí, em nome de Jesus, porque muitos vêm criticar. Para comentar, poder criticar a gente, mas para poder botar lá assim, pastor, isso é verdade. Isso é verdade. Amém? Que Deus te abençoe, que toda avareza, que todo espírito maligno que tem te oprimido, que tem tentado fazer você a olhar para o outro lado, porque você ouviu muitos que não têm compromisso com essa palavra, possa cair por terra, porque a avareza não é de Deus, irmãos. Amém? Deus... E outra coisa, irmãos, só para a gente poder fechar, isso aqui é o que mais tenho ouvido ultimamente, e o decorrer desses 16 anos que eu prego o Evangelho de Cristo Jesus. Pastor é ladrão. Já ouviu muito isso? Eu tinha até medo, irmão, de um dia ser pastor, porque eu ouvia muito isso. Então, se pastor é ladrão, quem também não dizima, segundo a Bíblia, é ladrão também. Então você que chama pastor de ladrão, vocês dois andam juntos então. Se o pastor é ladrão porque recebe o dízimo, você é ladrão porque não devolve o dízimo. Então está andando juntos os dois. É pesado? Sim, mas é uma realidade. Está andando junto. Um dia, um rapaz falou bem assim comigo. Eu estava limpando a igreja e ele falou bem assim: pastor, eu não vou na igreja porque eu acho errado, muitas igrejas, cobrar dízimo dos fiéis. E eu falei com ele bem assim: mas tu acha errado por quê? Ele falou assim: uai, para que a igreja quer dinheiro? Para quê? Eu achei muito errado isso aí. Eu falei: se eu posso explicar um pouquinho? Aí eu comecei a explicar para ele. Foi essa igreja, ela tem água, ela tem luz para poder pagar, ela tem um gasto, aluguel para poder pagar. Aqui nós pagamos o aluguel todos os meses, é uma porta que está aberta. Quantas famílias foi restituída entrando aqui? Quantas famílias foram alcançadas? Quantas pessoas que estavam nas drogas, nos vícios, e hoje está uma bênção aqui. Tem coisa que dinheiro não paga. Não paga. Então, fui explicando para ele. Ele falou assim: não, pastor, eu vejo o senhor aqui limpando a igreja constantemente, lavando cadeira. O senhor é um pastor que faz as coisas, a gente vê o senhor trabalhando aí. Então o senhor merece até ter um salário, porque o senhor trabalha. E eu falei assim: mas entenda uma coisa, tem pastores que hoje está numa igreja que não limpa mais, mas ele fez isso um dia, ele plantou, como eu estou plantando aqui. Então você não pode ficar julgando os pastores, as igrejas, que você assim, você vai estar errado, você vai estar agindo de forma errada. Eu falei para ele bem assim: quando você vir à igreja, se você vir à igreja, você ouve a mensagem, não ouve? Assim, escuta. Eu falei assim: tem um som, porque alguém dizimou, nós compramos o som, porque o pastor solo tem condição, a igreja é um corpo de Cristo, é uma conjunção, nós andamos por fé e não por vista.
Nós caminhamos juntos e Deus conta com a fidelidade de cada um. Deus poderia fazer cair uma pedra de diamante dentro da igreja e a gente ia comprar tudo, mas não, porque Deus conta com a fidelidade dos irmãos. Falei para ele: a cadeira que você senta, porque alguém dizimou. Por isso que a cadeira está ali. Nós foi e comprou o ventilador, tudo. Eu falei assim: então, se você quer desfrutar daquilo que é promovido pelo dízimo, pela oferta dos fiéis, você é hipócrita, porque você quer desfruir daquilo que o dízimo e as ofertas das pessoas proporcionam à igreja, e você não quer contribuir. Então você se torna hipócrita. Eu fui pensando, tem pessoas que nem vêm na nossa igreja e dá dízimo, porque entende que dizimar é bênção, porque não é avarento. Tem pessoas que nunca veio na nossa igreja, mas todos os meses mandam o dízimo. Manda o dízimo. Então, já para poder pensar nisso, e ele parou e falou assim: pastor, hoje o meu consentimento mudou, porque eu expliquei muito mais coisa para ele concernente à palavra, irmão, como eu expliquei para os irmãos aqui. Ele falou assim: pastor, hoje meu consentimento caiu por terra, que eu tinha da igreja. Eu tinha um julgamento, porque eu tinha ouvido errado, aprendido errado, e eu vou visitar a tua igreja. Então Deus fez uma obra, irmão. Às vezes a pessoa não quer escutar a verdade, não quer dar ouvido à verdade, mas a verdade não vai deixar de ser verdade, porque alguém não quer ouvir a verdade, ó, e não quer praticar a verdade. A verdade sempre será a verdade, irmão. Agora, porque alguém às vezes escutou errado e escutou de uma forma distorcida na mente dele, não quer dizer que é errado, não. É só parar, analisar e pensar. Então, que Deus te abençoe. Esteja orando por nós, que eu estou orando por vocês. E vocês que não congrega, e você que quer dizimar, pode entrar em contato conosco, irmão. Dízimo é uma bênção. Eu fugi muito desse assunto. Vou me esconder mais não, certas coisas mais não. Eu ensino é Bíblia, eu prego a palavra de Deus, irmão. Ensino é o evangelho genuíno. Quem me conhece sabe. Estou aqui na labuta, lutando dia após dia, para poder estar trabalhando na obra do Senhor, atendendo a obra do Senhor, atendendo os irmãos que precisam, trabalho social. Eu vou me esconder por quê, irmão? Vou ter medo de falar sobre dízimo e oferta? Isso aí uma hora o próprio Deus fala com a gente, como eu vi muitos comentários de irmãos, e dentre outros que chegavam até mim, ficavam falando direto, irmão, e dentre outros assuntos aqui, irmão, que eu vou falar no canal aqui, muito forte, concernente a outros assuntos também. Então que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus, e nos ajude, irmão, compartilhando nossos vídeos, amém?